aquela foto que estava, em que eu apareço a estragar a foto. Se o irmão puder voltar atrás, por favor. Esta foto foi tirada em La Paz. E aquela senhora que está, se não me engano, ao meu lado direito, ela é uma oficial. E ela é aquilo que chamam uma cholita. Uma cholita é uma boliviana que vive no campo. E por isso ela tem a oportunidade de usar aquelas saias e usar aquele chapéu na cabeça. Exato, é essa mesmo, obrigado. E na verdade aquele tecido que a moça tem na mão, que é a filha dela, se não me engano chama-se Mila, a moça, tinha-nos sido oferecido. E aquilo é um aguaio. O aguaio é aquela manta que as bolivianas usam às costas e onde trazem os filhos. E sabe Deus o que mais, porque elas de lá, elas trazem sempre cargas tremendas, coitadas, e aquilo é muito útil para elas. E então nós ofereceram-nos aquele, e eu quis tirar uma fotografia com a capitã, não sei, o nome é indígena, não sou capaz de dizer que é qualquer coisa como Gurrija, alguma coisa assim. Mas foram muito simpáticas. O chapéu que ela tem na cabeça, não sei se todos sabem isso, mas indica que ela é casada. Porque está no cimo da cabeça. Se estivesse inclinado para um lado ou para o outro, significa que ela estava solteira ou viúva, não é? Então, na Bolívia é muito fácil saber se as senhoras que são casadas e aquelas que não são casadas, não é? É muito interessante estas tradições e estes costumes, como eles são. A língua dos Incas é o Quechua, que provavelmente vocês são capazes de reconhecer por um tipo de marca de vestuário, não é? Ainda não descobri porque é que tem este nome o vestuário, mas gostaria um dia de descobrir. E há um cântico em Quechua que vai ser cantado, que é só 1 minuto e pouco, que é aquele cântico Somente em Cristo. E tem por baixo, está escrito em Quechua, e depois também tem as palavras em espanhol, que nós podemos acompanhar. E quando os irmãos ouvirem este cântico e virem este grupo a cantar e serem abençoados, imaginem a dificuldade em traduzir cânticos para aquela língua. E mais ainda, traduzir a Bíblia para Quechua e outros idiomas que não têm nada a ver com as línguas que nós falamos no Ocidente. Se o irmão puder. Obrigado. Somente em Cristo. Hein? Quando um dia quiserem, tentem cantar em Quechua e vão ver como é que é. Vamos ler a palavra de Deus. Aqueles irmãos têm a Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Vamos ler os primeiros 19 versículos. Não sei se os irmãos gostariam, aqueles que puderem, para alguns é difícil. Se calhar só ficar de pé um bocadinho para mudar de posição. Então, eu vou ler Atos 12, 1 a 19. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, passaram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Pedro então, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater, e quando abriram, viram-no e pasmaram. Mas ele, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito de Pedro. E Herodes, tendo-o procurado e não o achando, inquiriu as sentinelas e mandou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para a Cesareia, demorou-se ali. Amém. Possa Deus acrescentar a sua bênção à sua palavra. Por favor, tomem os vossos lugares. Eu, nesta manhã, gostaria que pensássemos em coisas pequenas, porque este relato bíblico está cheio de pequenos detalhes, coisas pequeninas, mas que por vezes fazem uma grande diferença. E quando pensamos em coisas pequenas, às vezes caímos no erro de confundir pequeno com insignificante ou irrelevante. E isso pode ser um erro até perigoso. Os diamantes podem ser pequenos, mas não são irrelevantes. Não é? E alguém que sofre de pedra nos rins ou na bexiga, por pequenina que seja a pedra também não é insignificante. Não é? E alguns de nós sabem do que eu estou a falar. Para ilustrar este ponto, eu gostaria de vos ler um relatório para uma companhia de seguros sobre um acidente de trabalho. E o relatório diz assim: estou a escrever-vos em resposta ao vosso pedido de informação adicional. No bloco número 3 do formulário do acidente, eu escrevi que fraco planeamento foi a causa do acidente. Na vossa carta dizem que tenho de explicar um pouco mais, e por isso eu espero que os detalhes a seguir se revelem suficientes. Eu sou pedreiro e no dia do acidente estava a trabalhar sozinho no telhado de um prédio de 10 andares. Quando acabei o meu trabalho, descobri que tinham sobrado cerca de 250 kg de tijolos. Ao invés de os acartar à mão, para baixo, decidi carregá-los num caixote de madeira, usando a roldana que corria paralelamente ao edifício e que felizmente estava fixada no 10º andar do edifício. Prendendo a corda no piso térreo, fui até ao telhado e carreguei os 250 kg de tijolos e depois desci novamente ao piso térreo e desamarrei a corda, segurando-a com grande firmeza para ter a certeza que os 250 kg de tijolos iriam descer suavemente até ao chão. Notará no bloco 11 do formulário que eu peso cerca de 70 kg. Surpreendido por ser arrancado do chão a grande velocidade, perdi a minha presença de espírito e esqueci-me de largar a corda. Assim subi rapidamente pelo lado do edifício. Na proximidade do 5º andar, cruzei-me a alta velocidade com o caixote de madeira carregado de tijolos que descia. Isso explica a fratura craniana e a clavícula quebrada.
Continuei em subida acelerada, não parando até que os dedos da minha mão direita entraram pela roldana dentro. Felizmente, por esta altura já tinha reganhado a minha presença de espírito e fui capaz de me agarrar firmemente à corda, apesar de dores intensas. Contudo, mais ou menos na mesma altura, o caixote com os tijolos atingiu o chão, o fundo quebrou-se. Sem ter o peso dos tijolos, o restante da caixa de madeira deveria pesar uns 10 ou 15 quilos, e reporto-me de novo ao bloco 11 do formulário sobre o meu peso, e como poderá imaginar, iniciei uma descida muito rápida pelo lado do edifício. Por volta do quinto andar, cruzei-me de novo com a caixa de madeira, e isso resultou nas fraturas dos 2 tornozelos e escoriações nas minhas pernas e barriga. O segundo choque com o caixote baixou a velocidade da minha queda, de forma que diminuiu bastante as minhas lesões, quando finalmente caí em cima do monte de tijolos, resultando apenas em 3 vértebras quebradas. Porém, lamento reportar que, quando estava desamparado em cima dos tijolos, em dor e incapaz de me levantar, olhando para o caixote de madeira suspenso no 10º andar, perdi de novo a minha presença de espírito e larguei a corda. Tudo isto são pormenores, não é? Mas vejam só, não é? Aquilo tudo que aconteceu. E eu espero que a partir de agora ninguém ache que as coisas pequenas são importantes, não é? Algumas podem ser até bastante importantes. Como eu disse, estes 19 versículos estão cheios de pequenos detalhes e pequenas coisas que vale a pena nós olharmos com alguma atenção e vermos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nesta manhã. A grande coisa era que Pedro estava na prisão. Era a grande notícia, não é? E a cidade toda sabia que um dos líderes principais da igreja estava preso e que o outro já tinha sido decapitado, não é? Tiago. Essa era a grande coisa. Havia ali um pequeno detalhe, um pequeno pormenor. Havia uma igreja que estava a orar. E isso fez toda a diferença. Ele estava preso, Pedro era muito importante, toda a gente o conhecia, principalmente depois do dia de Pentecostes, não é? E de tudo aquilo que aconteceu e que nós sabemos. E ele era um daqueles 3 mais próximos de Jesus, não é? Que era Pedro, Tiago e João, não é? Tiago já tinha sido decapitado e agora Pedro estava na fila, não era já o próximo, porque a palavra de Deus diz que já havia intenções de lhe cortar a cabeça no dia seguinte. Mas há aqui um detalhe que não pode ser ignorado. A igreja estava em oração por ele. E quando uma igreja ora, coisas acontecem. Onde e quando os crentes oram, há um Deus que opera. Há um Deus que intervém. Há um Deus que opera coisas e maravilhas. E é tão interessante ver que, afinal, aqueles primeiros cristãos eram tão humanos e imperfeitos como nós hoje. Às vezes nós ouvimos, e eu tenho ouvido isso muitas vezes, descreverem aqueles primeiros discípulos e aqueles primeiros cristãos como se fossem quase super-homens, não é? Como se fossem lá em cima, muito especiais. Mas eles, na verdade, eram tão humanos como nós. E reparem bem nisto, eles estavam a orar pela libertação de Pedro. E quando Deus responde à sua oração, eles não queriam acreditar. Não é? E é muito interessante, quando a moça insiste, notem bem, eles vão à procura de uma resposta espiritual. É o seu anjo. Não é? É interessante, não é? Estavam a orar, tinham visto Deus operar como se calhar nenhum de nós viu, e mesmo assim não queriam acreditar que o Senhor tinha libertado Pedro. O pastor estava a falar do início do Exército de Salvação em Lisboa, e a primeira igreja que o Exército de Salvação abriu em Lisboa foi no bairro da Pesteleira, muito perto da Alameda de Dom Afonso Henriques. E naquele tempo, ainda foi no tempo como nós dizemos, da outra senhora, não é? Foi no antigo regime, e não era permitido, a não ser a Igreja Católica, que podia fazer procissões, mas as outras igrejas não podiam ter nenhum cultos ao ar livre, nem nada, uma coisa que nós agora não é, temos por garantido, e que é tão fácil. E logo que pôde, o Exército de Salvação começou a realizar cultos ao ar livre. A Revolução foi a 25 de abril de 1974, e no dia 2 de junho, dia de Pentecostes, por acaso, ou não, e o Exército de Salvação realizou o seu primeiro culto ao ar livre na Alameda de Dom Afonso Henriques. E foi sempre realizando cultos todas as semanas.
E, como sabem, o culto ao ar livre está dependente um pouco do tempo, não é? E pronto, há aqueles dias de chuva e que não é possível. E por isso, num desses dias, num domingo, estava chuvoso, depois do culto, ou melhor, no culto da manhã, nós orámos para que Deus nos desse bom tempo, para podermos ir na Alameda e realizar o nosso culto, e que era sempre bem assistido. E o pastor perguntou: quem é que acredita que Deus nos vai dar, quem tem fé que Deus nos vai dar um bom tempo para hoje à tarde e tal? E a maioria de nós, claro, levantou as mãos e dissemos que sim. E havia uma irmã que estava muito entusiasmada, ela levantou os dois braços e disse amém, amém. Não é? E nós que somos jovens naquela altura, 16 anos, 15 anos, não é? Nós observamos tudo. E depois do almoço, como era costume, reuníamos na igreja outra vez para orarmos e depois saímos para o ar livre até a Alameda, que era relativamente perto, a pé. E imaginem qual foi a única pessoa que apareceu com um guarda-chuva. Esta história não está no livro, não é? Este é um extra, não é? Mas às vezes somos um pouquinho assim, não é? Que o Senhor nos perdoe e nos ajude a vencer a nossa incredulidade. Pedro, pois, era guardado na prisão. Tudo parecia perdido. Mas a igreja fazia contínua oração. Há outras traduções que dizem intensa, fervorosa oração por ele a Deus. E este foi o detalhe que fez a diferença. A igreja estava a orar. Em segundo lugar, nós temos mais uma vez um grande evento. E qual é o grande evento? E é mesmo grande, é a maneira como se dá a evasão, a saída de Pedro da prisão. E é muito interessante porque não foi assim, ele estava lá dentro e Deus podia fazer isso, não é? Podia simplesmente tirá-lo e pô-lo cá fora. Mas não, há toda uma série de detalhes, há coisinhas pequeninas que mostram que Deus também tem cuidado com esses detalhes, não é? Nós vemos como é que é, vemos isto nos versículos 7 mais em diante, não é? Era a noite antes de ele ser executado, e o primeiro detalhe é que Pedro estava a dormir profundamente. Eu não consigo imaginar como é que seria alguém, ou como é que é alguém que sabe que vai ser morto no dia seguinte, dormir assim tão descansadinho, não é? É interessante, não é? Mas há pessoas que conseguem dormir de toda a maneira e em todo o lugar. E aparentemente Pedro era assim, não é? E ele estava a dormir, acorrentado a 2 soldados, também não devia de ser nada confortável, um de cada lado, e Deus intervém. Versículo 7. Levanta-te depressa, diz-lhe o anjo. E imediatamente caíram-lhe dos braços, caíram-lhe das mãos as cadeias. Não é? Soltaram-se. Milagrosamente. Versículo 8. Cinge-te e ata as tuas sandálias. Parece que o anjo está a dizer, rápido, veste-te, não é? E não te esqueças de atar os cordões das sandálias, senão ainda tropeças e cais, e o chão está frio, e não é? Este pequeno cuidado. Novamente no versículo 8, lança às costas a tua capa e segue-me. Depressa, põe a capa por cima, que está uma noite fria, está fresquinho lá fora, não vá tu ficares constipado. Quer dizer, estes pequeninos detalhes, estas pequeninas coisas. E depois vemos Pedro a passar por portões ou portas sucessivas até chegar ao grande portão da saída. Não acham maravilhoso como Deus opera em todas estas pequenas coisas? Não acham, mesmo na hora mais perigosa e de urgência, Deus continua a ter tempo para as pequenas coisas? Este é o Deus, não nos esqueçamos, o Deus poderoso, a quem amamos e servimos, um Deus tão grandioso que conhece todo o universo, que conhece todos os mistérios da ciência e que mesmo assim se importa com os pequenos detalhes da nossa vida. Não é? Qual foi a palavra que Jesus usou? Mateus 10:30, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não é? Algumas pessoas acham que não devemos incomodar Deus com coisas pequenas. Eu não concordo. Porque quantas vezes são as pequenas coisas que mais nos perturbam, que mais nos afetam. Não é? Alguém uma vez, um grande professor das Escrituras, disse que geralmente a queda de um crente não começa com os grandes pecados. Às vezes é aquele pecadinho que é abrigado no coração e que vai crescendo
pequenas coisas que vão influenciando. Eu não sei se todos viram um filme, já que tem alguns anos, com o Mel Gibson, O Patriota. É um filme que é passado na Guerra da Independência dos Estados Unidos, a guerra entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Foi uma guerra longa e horrível, e pagou-se um alto preço em vidas humanas. Porém, na noite de Natal de 1814, em Ghent, foi assinado o Tratado em Ghent, o Tratado de Ghent, fica mesmo com esse nome, na Bélgica, acordando os detalhes do armistício e parando de imediato as hostilidades. Infelizmente, naquele tempo não havia nem telemóveis, nem telefones, nem faxes, nem computadores, não havia nada disso, e então, até que a mensagem do fim da guerra chegasse ao outro lado do Atlântico, demorou algum tempo. E no dia 8 de janeiro de 1815, os dois exércitos confrontaram-se na Batalha de Nova Orleans. Um detalhe apenas, que custou a vida a 2.000 homens. 2.000 homens. E o que é mais absurdo, a guerra, eu concordo com o irmão, toda a guerra é estúpida, mas ainda se torna mais estúpida, porque aquela perda humana terrível não adiantou nem um centímetro em nada à guerra que estava a ser combatida, porque o destino já estava decidido, a guerra já tinha sido determinada. Um pequeno detalhe, 2.000 vidas. 2.000 vidas. Em Detroit, nos Estados Unidos, um homem entrou com os papéis para o casamento. Não é? Foi lá e entregou os papéis. E apareceu 11 anos depois a levantar os papéis. E a conservadora, um pouco curiosa, perguntou-lhe porque é que tinha demorado tanto tempo. E ele, de uma maneira muito cândida, respondeu: nós tivemos alguns desentendimentos em relação aos detalhes. Ainda bem que os resolveram, não é? Ainda bem que os resolveram. Não é? Mas às vezes é assim. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, isso significa uma entrega total. E, irmãos, Deus também está preocupado com as coisas pequenas da vida. Nos podem roubar o sono, nos podem roubar a paz, nos podem roubar a tranquilidade. E finalmente nós notamos que com o início desta segunda perseguição, a Igreja começou a crescer e a expandir-se. O grande acontecimento foi a perseguição, é claro, à Igreja. O pequeno detalhe é que foi exatamente isso que fez a Igreja crescer. A Igreja cresceu porque houve perseguição. Depois da sua libertação, a palavra de Deus diz que Pedro foi à casa de Maria, a mãe de Marcos, e saindo dali partiu para outro lugar. Com a perseguição em Jerusalém, a maioria dos líderes da Igreja tiveram de sair da cidade, e isso levou ao crescimento exponencial da Igreja, cumprindo-se o que tinha sido dito através de Jesus, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serem minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E isso fez com que a mensagem do Evangelho chegasse até nós hoje, não é? Porque houve este crescimento. E a nossa salvação? Não é também assim com coisas pequenas? Não é? Coisas pequenas. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, Deus conosco. Isaías 7:14. Um bebê. Isaías 49:6. Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te serei por luz para os gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra. E depois aquela palavra tão conhecida de nós, em Isaías 9, versículo 2, porque um menino, um bebê, nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Um bebê, coisinha pequenina, coisinha tão inocente, não é? Nada complicada, não é? Se nós for bem cuidadinho, não é? Fraldinha mudada, alimentadinho, não é? Mas uma coisa tão pequenina que foi assim que foi Jesus, mas tão preciosa que se tornou no Salvador do mundo. No meu Salvador, no teu Salvador, no nosso Salvador.
No meu Senhor, no teu Senhor, no nosso Senhor, no meu Rei e teu Rei e no nosso Rei. Eu vou pedir que os irmãos passem agora um vídeo em que se diz aquilo que é Jesus como o meu Rei. E espero que também isso vos possa ser de bênção e que os irmãos possam levar também convosco para uma semana que oro para que seja abençoada. Mais uma vez, muito obrigado, pastor, por esta oportunidade para compartilhar com os irmãos. He's the King of Israel. He's the King of righteousness. He's the King of the ages. He's the King of heaven. He's the King of glory. He's the King of kings. And He's the Lord of lords. That's my King. I wonder if you know Him. My King is a sovereign King. No means of measure can define His limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know Him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's the sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know Him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and He saves. He strengthens and sustains. He guards and He guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And He purifies the meek. I wonder if you know Him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Well, His light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And His yoke is easy. And His burden is light. I wish I could describe Him, but yet He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get Him out of your mind. You can't get Him off of your hand. You can't outlive Him, and you can't live without Him. Well, the Pharisees couldn't stand Him. When they found out, they couldn't stop Him. Pilate couldn't find any fault in Him. Herod couldn't kill Him. Death couldn't have Him. And the grave couldn't hold Him. O nosso Cristo é isto e muito mais. Amém? Vamos ficar em pé.